e olhar para a avaliação, especificamente quando a gente fala de crianças, né? E aí crianças, a gente sabe que a gente está falando de vários perfis de crianças, né? É muito importante, porque a gente tem que olhar com muito cuidado para o que está fazendo quando a gente trabalha com avaliação. Eu preparei uma apresentação, eu vou tentar não me repetir muito, né? Porque parece que eu estou sempre falando as mesmas coisas, né? Mas a gente vai tratar de um assunto muito específico hoje, que é a chamada avaliação alternativa, né? Então, eu já vou entrando aí na minha apresentação, já agradecendo a equipe que está no bastidor aí, a Gabriele, a Mafê e o resto do pessoal que está no bastidor. Então, eu já te agradeço aí, Mafê, pelos slides. Então, assim, nessa minha fala, eu vou falar de crianças, em alguns momentos eu vou conseguir falar de crianças pré-alfabetizadas, né, ou antes de entrarem no ensino formal, e também, ou seja, crianças pequenas, mas também de crianças que estão no Fundamental 1. Então, a gente vai misturar um pouquinho as coisas, e lógico que não dá para a gente abranger tudo, porque o assunto é muito amplo, mas eu acho que dá para a gente deixar alguns pontinhos para pensar, né? Então, vou começar, pode ser? Vamos lá, né? Então, eu queria... Mafê, vamos lá, muda para o próximo slide. Então, assim, eu vou começar, para quem deu os textos, né, que a gente tinha indicado, né, que era um do Brown e do Hudson, e o outro de um outro autor que é um pouco mais difícil, não lembro direitinho, mas já vou chegar lá. Bom, eu vou começar pela categoria que o Brown e o Hudson colocam. Eles colocam assim, que para eles a avaliação de línguas tem 3 categorias, né? Eu posso ter uma avaliação de seleção de resposta, que seriam aquelas clássicas questões, né, tipo verdadeiro, falso, correspondência, né, aquele de ligar a coluna e tal, né, o matching, como a gente fala em inglês, múltipla escolha, né, esse tipo de questão. Então, o aluno apenas escolhe, a resposta está pronta, ele não produz nada, né? Ele apenas reconhece, identifica. Outro é a construção de resposta, né? Outra forma de avaliar é ter a construção de resposta. Então, aí o meu aluno vai fazer exercícios de completar, ele vai responder coisas curtas, né? 1, 2 linhas, 3 linhas no máximo, e eu vou avaliar também o desempenho dele, ou ele fazendo alguma coisa na sala de aula. E uma terceira categoria seria a resposta personalizada, que eles consideram que é o portfólio, né? A autoavaliação, avaliação em pares. Então, tem outra maneira de eu averiguar o que está acontecendo no progresso do aluno. Quando eu olhei volta um pouquinho só, tá, Fê? Só um minutinho. Quando eu olhei essas 3 categorias aí, eu pensei, bom, acho que a avaliação alternativa, ela vai se encaixar na terceira, né? Mas depois, quando eu fui lendo mais e estudando um pouco mais para fazer essa apresentação, eu comecei a pensar, e aí, assim, eu não estou dizendo que eu estou certa, mas eu vou colocar isso como um ponto para todo mundo pensar, né? Que eu acho que, talvez, quando a gente fala de avaliação alternativa, e eu já vou explicitar um pouquinho mais o que eu entendo por isso daqui a pouco, ela pode, talvez, estar nas 3 categorias. Então, eu não vou... eu acho que eu vou seguir por essa linha de raciocínio, de reflexão, que o que a gente entende por avaliação alternativa, que é o que eu vou colocar aqui, pode se encaixar em qualquer uma dessas 3 categorias, tanto na seleção de resposta, quanto na construção, quanto na personalizada. Tá? Então, eu vou tentar raciocinar por aí. E eu acho que convido também a vocês a pensarem se essa avaliação alternativa que eu vou colocar aqui se encaixaria. Então, fica aí como reflexão, tá? Vamos lá, vamos para o próximo, então, Mafê. Então, o meu objetivo aqui eu tenho 3 objetivos. Eu vou falar o que a gente está entendendo por avaliação alternativa. Eu vou conversar um pouquinho sobre essa questão da avaliação tradicional e avaliação alternativa. Então, vamos discutir um pouquinho essa dicotomia, ou aparente dicotomia, né? E aí a gente vai falar no item 3, na minha terceira parte, um pouquinho da questão prática da avaliação. Não vai dar para a gente se estender muito, mas dá para a gente conversar. Eu queria também dizer que a gente, independentemente do tipo de avaliação que a gente está falando, né, pensando naquelas 3 categorias que eu apresentei, os princípios básicos da avaliação, né, ou seja, a análise cuidadosa do construto, a validade, a praticidade, a confiabilidade, a questão do efeito retroativo, o washback, tudo isso deve ser considerado em maior ou menor proporção
quando a gente está trabalhando com avaliação da aprendizagem de crianças, né? Então, eu não vou entrar no detalhe desses conceitos, né, porque não é o caso aqui, a gente precisaria de mais tempo. Tem outros lugares em que eu já falei isso, tem outros vídeos por aí. Então, eu não vou entrar nisso, mas eu só quero lembrar que todos esses conceitos, eles estão embasando as opções que a gente fizer quando está trabalhando com avaliação alternativa também, tá? Então, isso que é claro. Então, vamos lá, Mafê. Bom, aí eu vou para a definição que eu estou adotando sobre avaliação alternativa. Então, o que é avaliação alternativa? É um processo contínuo que envolve o aluno e o professor na elaboração de julgamentos sobre o progresso do aluno na aprendizagem de uma língua, utilizando estratégias não convencionais. Essa definição é de 1994. Aliás, é muito interessante que, se você for olhar as bibliografias sobre avaliação alternativa, tem muita coisa da década de 80 e 90. Então, a gente vê que o assunto não é novo, né? Já tem coisas postas aí há muito tempo, né? Talvez tenha havido um momento em que essa temática tenha sido esquecida e agora está sendo recuperada, mas a gente tem muita coisa boa na década de 80 e 90, né? Então, a gente olha para essa definição e a gente vê que tem algumas coisas que tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado. Vamos para o próximo slide. Olha aí. Eu destaquei aí nesse slide, em negrito, alguns termos que eu queria discutir com vocês. Então, primeiro, processo contínuo, né? Quando a gente vê o termo processo contínuo, o que a gente tem que lembrar? Que quando eu faço alguma coisa contínua, ao longo de um tempo, né, ao longo de um período, eu tenho que lembrar que isso exige planejamento e sistematização, né? Não é uma coisa assim, eu faço sempre, deu na minha telha, hoje eu vou fazer. Não, eu tenho que planejar no dia 1 que eu estiver pensando no curso que eu vou dar. Eu vou começar meu planejamento do semestre, do bimestre, não importa, do ano, eu tenho que pensar que esse processo é contínuo e que ele tem que ser muito bem planejado. Então, atrás desse termo, a gente entende planejamento, né? Depois eu coloquei aí em negrito o aluno e o professor, para a gente não esquecer que o aluno aí, ele é um protagonista, ele deve participar junto com a gente, né? Justamente porque vai ajudá-lo desde pequenininho, né? Você pode pensar, mas bem criancinha? Sim, bem criancinha. Porque ele já vai vendo que ele pode refletir sobre como ele mesmo está indo, né? Entendendo que a aprendizagem é um processo contínuo. É aquela coisa de já ir dando autonomia e desenvolvendo um pensamento crítico no aluninho desde que ele é pequenininho, né? Então, fez direitinho? Não fez? Está de acordo? Não está? O que faltou? Vamos melhorar? Onde que dá para melhorar? Então, tem que envolver o aluno nisso. Então, envolve aluno e professor na elaboração de julgamentos. Não é uma coisa só do professor ou da professora. Muito bem. O outro termo é progresso do aluno. Então, a gente enfatiza aí que o entendimento é que deve haver um avanço e que, para haver esse avanço, deve haver um comprometimento do professor e do aluno, né? O comprometimento do professor tem a ver com aquele planejamento que eu falei anteriormente, né? E não achar que simplesmente vai lá dar aula e pronto, a coisa acontece com mágica e a aprendizagem acontece. Não, né? Então, a gente tem que lembrar que esse progresso, ele tem que ser atentamente verificado, conduzido, principalmente quando você... Bom, aí vale para todas as faixas etárias, né? Mas quando a gente está falando com criança, é mais ainda, né? Porque você está influenciando numa fase extremamente importante da aprendizagem, né? Então, aí, atrás de progresso do aluno, eu leio o quê? Comprometimento, tanto do aluno quanto nosso, como professores, né? E o último termo aí é estratégias não convencionais, né? O que a gente entende por estratégias não convencionais? Vamos para o próximo slide. Olha só. Estratégias, procedimentos, técnicas que podem ser utilizadas no contexto instrucional e podem ser facilmente incorporadas nas atividades diárias da sala de aula. Então, eu pus esse trechinho aí para explicar estratégias não convencionais, mas aí a gente tem também que olhar com cuidado essa explicação. Vamos para o próximo slide para tentar entender. Olha só, aí eu destaquei
os 3 termos, estratégias, procedimentos e técnicas. O que é uma estratégia? Né? As palavras são usadas meio que uma pela outra, como sinônimos, né? Mas o que é uma estratégia? Bom, uma estratégia é uma ação planejada, embasada numa análise prévia. Então, eu analiso uma situação e monto uma estratégia, planejo ações para agir naquela situação, agir naquele contexto, né? Então, isso é uma estratégia. E um procedimento? Procedimentos são os métodos, né? A metodologia que eu vou usar para desenvolver aquela ação, para agir naquele contexto, né? E técnicas são conjuntos de métodos. Então, eu tenho várias técnicas que eu posso utilizar para intervir num determinado contexto, para agir naquele contexto, naquela situação. Muito bem, então, tudo isso que pode ser utilizado no contexto instrucional, ou seja, na minha sala de aula, e facilmente incorporado nas atividades diárias de sala de aula. Facilmente incorporado, eu não grifei o facilmente, porque nem sempre é tão facilmente assim, né? A gente tem que fazer um esforço, a gente tem que olhar com cuidado o nosso planejamento e incorporar de uma forma natural. Por que incorporar na atividade diária? Para que não fique uma coisa isolada, como que às vezes, né, normalmente a gente vê. Eu ministro tantas semanas de aula, aí na última para tudo e vamos fazer prova, né? Para tudo e hoje é avaliação, né? Não, a coisa é natural, ela tem que estar ali no meio, principalmente se você trabalha com crianças pequenas, né? Ela tem que estar ali no meio da atuação da criança. Não ficar uma coisa, um apêndice estranho na sala de aula, tá? Acho que deu para entender. Muito bem, vamos para frente agora. Qual que é o objetivo da avaliação alternativa? Bom, o objetivo é coletar dados sobre como os alunos estão processando e completando tarefas autênticas na língua alfa. Esse é o meu objetivo. Muito bem, parece simples, mas vamos entender isso de novo, parando em alguns termos. Vamos para o próximo slide. Aí, eu selecionei, né, grifei, coloquei em negrito o coletar dados. Muito fácil, muito simples, só que não, né? O que eu quero dizer com coletar dados? Bom, a gente tem aí a questão do planejamento novamente, né? Eu tenho que planejar como eu vou coletar dados, eu tenho que estabelecer critérios para essa coleta, não é simplesmente coletar qualquer coisa, eu tenho que olhar aquela atividade, aquela tarefa, sabendo o que eu quero olhar, né? É como quando a gente, por exemplo, corrige tarefa de aluno, corrige um texto de um aluno, você não pode corrigir tudo, porque senão, às vezes, você vai entregar um texto completamente rabiscado e vai desmotivar o aluno, né? Você tem que escolher, bom, aqui o meu objetivo é qual? É ver o quê? Aí você vai direto. Então, os critérios que você vai utilizar para verificar aquele aprendizado que está acontecendo. E aí você tem que decidir como você vai registrar isso. Né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais de registro ali na frente, de critério e registro, mas por trás desse termo coletar dado, a gente tem todo esse raciocínio. Um planejamento, o que eu vou olhar, quais são os meus critérios e como que eu vou registrar isso. Muito bem, vamos para o próximo slide. Aí o outro termo bastante importante nessa definição aí, dessa explicação do objetivo, né, é tarefas autênticas. Tarefa é uma palavra super usada na nossa área, né, a gente usa direto, então, e quando a gente fala e na verdade, tem alguns autores que até classificam, né, tarefas mais ou menos autênticas, a gente não tem, assim, um 0 a 80, a gente tem uma gradação, né, mas, grosso modo, o que é uma tarefa autêntica? É aquela que é igual, né, ou são as tarefas que são iguais ou muito próximas daquela que fazemos em situações reais de uso da língua. Então, quando a gente pensa em criança, a gente tem que fazer bastante, assim, fazer um raciocínio. O que a criança pode fazer na vida real com a língua? Quais são as ações, as atividades, né, que ela pode realmente fazer, né? Eu pus até uma imagem aí de 2 crianças, aparentemente estão brincando no computador, né? Parece que estão jogando. Então, isso é uma coisa real, é um uso real que uma criança faz, ela joga. Será que dá para usar essa brincadeira, né, esse jogo? Dá, né? Inclusive, a Bruna vai falar disso daqui a pouco, né? Vai mostrar um trabalho maravilhoso que ela fez com o jogo. Então, isso é uma tarefa real, é uma coisa que a criança faz no dia a dia, ela joga, ela brinca. Isso pode ser utilizado como avaliação alternativa. Então, esse é o objetivo da avaliação. Eu poder coletar dados por meio dessas tarefas
autênticas. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para frente. Quais são as características da avaliação alternativa? Bom, a gente tem várias características, eu fiz aí um apanhado de 3 autores, até está aí o Shrestha, né, que é o último autor que eu não lembrava o nome. Fiz um apanhado, lógico que tem mais coisas, mas eu acho que essas daí são bastante interessantes e já dão uma boa ideia, né? Então, primeiro, é o foco no registro do progresso do aluno ao longo do tempo. Já falei sobre isso, né? Progresso, a gente tem que ter planejamento, registro e tal, tudo bem. Bom, ele é importante e tem que se lembrar que o registro tem que ser bem embasado, né? Bom, segunda característica, ênfase nos pontos fortes do aluno, sem ignorar os pontos fracos, né? Então, lógico, todo mundo sabe, quem trabalha com criança sabe quanto é importante, né, você motivar o aluno, você mostrar para ele o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de interessante, o que ele conseguiu fazer, né? É lógico que os pontos fracos, as coisas que ainda não estão naquele nível que deveriam estar, tem que ser trabalhadas, né? Mas a gente não pode só ficar apontando o erro das crianças. Na verdade, isso vale, de novo, para qualquer faixa etária, né? Você não pode ficar só apontando erros, tem que apontar também as coisas que foram conquistadas, né? A próxima característica é a atenção aos estilos da aprendizagem, ao nível de proficiência, à bagagem cultural e educacional e ao estágio escolar do aluno. Estou lendo aqui um comentário da Mariana Secata, isso mesmo, Mariana, você tem razão. A gente está tendo realmente que compreender um novo contexto, exatamente. E isso, por isso que é importante a gente pensar nessa avaliação alternativa, né? Mas voltando aqui, então, ao meu ponto, né? Deixa eu só ver como a academia está redimensionando a avaliação nesse novo contexto, né? Vou fazer um parênteses aqui, então, para comentar essa resposta, essa pergunta da Mariana. Olha, Mariana, é meio difícil responder de forma geral à academia, né? Eu acho que, assim, os professores universitários que estão dando aula online, eu acho que estão realmente aprendendo a fazer avaliação online, porque isso não é uma prática, né? Não era uma prática nossa, né? A gente está tendo que reaprender a fazer isso e muita gente está tendo dificuldade. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Dar aula online já é uma coisa delicada. Imagine avaliar. Então, a gente está tendo que reaprender, se reinventar, pensar em novas formas. E eu acho que já tem bastante gente estudando. Então, está todo mundo correndo atrás para aprender, né? Eu acho que eu acho que se eu fosse generalizar, eu diria isso, né? Não tem ninguém que esteja numa zona de conforto, tipo assim, não, já está tudo bem, já sei como fazer, né? Bom, vou continuar aqui, então. Espero ter respondido aí, Mariana. Com relação à atenção aos estilos da aprendizagem, ao nível de proficiência, né? Por que isso, né? Porque aí entra na questão da individualização o máximo possível, né? Eu tenho que conhecer os meus alunos para saber quais são os seus estilos, quais são os níveis que eles têm, quais estão mais adiantados ou menos adiantados, né? A questão cultural, a questão educacional, que nível que eles estão, se eles estão, por exemplo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ou não estão em nenhum ano ainda. Então, eu tenho que adaptar a minha avaliação, as formas que eu vou avaliar, as características do aluno, isso é óbvio, né? Muito bem. Aí o próximo é o foco na resolução de problemas em diferentes níveis cognitivos, né? Uma das formas de estimular, e aí é lógico, né, quem estuda Vygotsky, por exemplo, sabe, né, dessa questão da interação, né, colocar a criança junto com outra para resolver alguma coisa, pode ser uma coisa simples, por exemplo, escolher qual cor pintar alguma coisa, pode ser, né? Isso estimula diferentes processos, né, cognitivos, né? E quando eu falei aqui em diferentes níveis cognitivos, eu estava pensando um pouquinho na taxonomia de Bloom. Eu não vou entrar aqui nessa questão, mas existem vários níveis, né? E a gente pode também associar o trabalho de Piaget, né? As várias fases da criança, né? Em que ela tem diferentes habilidades. Então, as minhas tarefas autênticas, elas têm também que levar em conta isso daí. Então, eu tenho que ter eu tenho que conhecer o desenvolvimento da criança, eu tenho que ter esse conhecimento. O que é? Quais são as fases da criança, né? O que a constitui nessa questão cognitiva? Então, isso é muito importante. Então, a avaliação alternativa
foca também nessa questão. Bom, o próximo é foco em situações no mundo real. A própria avaliação alternativa, muitas vezes ela é chamada de avaliação autêntica, né? Na verdade, ela tem vários sinônimos, né? Então, essa avaliação autêntica ou alternativa, ela tem que estar com o pezinho no mundo real para ser significativa, para fazer sentido para o aluno. Senão não faz sentido, por que eu estou fazendo isso? Né? Não se aproxima de mim, né? Depois a gente tem o foco no processo e no produto, e não na memória e reprodução, né? Foco no fazer e no chegar a algum lugar, e não simplesmente ao decorar, né, no decoreba, ou eu reproduzo aquilo que eu aprendi, né? Isso é muito importante, isso estimula muito a criança, e essa avaliação alternativa, ela possibilita isso também. Depois, a gente tem integração nas atividades da sala de aula, né? Eu já falei sobre isso, que tem que ser uma integração, uma incorporação natural, e não aquela coisa de parar tudo para agora vamos fazer avaliação, principalmente crianças, né? E, por último, a integração com o currículo que está sendo implementado. Lógico, tem que haver um alinhamento, né? Eu tenho que, os meus objetivos da avaliação, né, os meus elementos avaliados, eles têm que estar sempre conversando com o meu currículo, com os objetivos de aprendizagem, não podem estar divorciados dos meus objetivos, né, escolares, etc. Muito bem, vamos para o próximo. E eu coloquei aí uma tabela que tem num livro da Bailey, de 1998, em que ela coloca a avaliação tradicional e a avaliação alternativa. Porque quando a gente vê a palavra alternativa, a gente pode pensar, tá, tudo bem, alternativa, mas alternativa a quê? E aí, normalmente, a gente contrasta com a avaliação tradicional. Então, o que a gente entende por avaliação tradicional? Quando são testes isolados, né? Como eu falei, às vezes faz no final do bimestre ou no final do semestre, né? Testes indiretos. O que é um teste indireto? Um teste que não verifica a habilidade por meio dela mesma, né? Acho que eu já vou fazendo o contraste aí com o que está na coluna da avaliação alternativa, né? Voltando nos testes isolados, em contraste com a avaliação contínua e longitudinal, né? Aí tudo bem. Os testes indiretos se opõem aos testes diretos. Então, como assim? Bom, se eu quero verificar a habilidade de fala, eu quero saber se o meu aluninho consegue estabelecer um diálogo dentro daquilo que a gente praticou na sala de aula, eu vou colocá-lo numa situação em que ele vai ter que usar esse diálogo, em que ele vai ter que dialogar. Isso é um teste direto. Então, eu verifico a habilidade por meio dela. Um teste indireto dessa habilidade seria eu, por exemplo, pedir para o meu aluno preencher o diálogo no papel, né? Quando o aluno já é alfabetizado, obviamente, né? Então, aí eu verifico a habilidade indiretamente. Isso traz uma série de problemas, por exemplo, de validade e tal. Eu não vou entrar nesse assunto aí, mas existe esse contraste, né? O Rafael aqui está falando, olhar individualizado para avaliação no contexto do ensino regular é um grande desafio. Concordo plenamente com você, Rafael. Exatamente. Eu acho que talvez, aí quando a gente tem um grande número de alunos, o conhecimento da classe, eu não sei, eu estou refletindo aqui, né, com vocês, o conhecimento da classe, às vezes, talvez me permita estabelecer algumas categorias, né, alguns blocos, né, que eu possa trabalhar mais ou menos com os alunos de uma forma o mais individualizada possível, né, ou talvez colocar os alunos não explicitamente, mas implicitamente em pequenos grupos, né, para a gente poder trabalhar. Realmente é um desafio, você tem toda a razão. Bom, aí a gente tem, dando sequência aqui a essa tabela, os testes autênticos, os testes não autênticos, em oposição à avaliação autêntica, né? Os testes não autênticos, aqueles que não trazem nenhuma situação que remeta à vida real, aquela coisa isolada, aquela coisa artificial, superficial, nada a ver com a vida do aluno, né? Coloca o aluno em situações que ele não viveria ou nunca viveu, né? Então, a gente poderia colocá-los nessa classe aí, testes não autênticos. Em contraposição à avaliação autêntica, em que eu me esforço para realmente colocar o aluno em situações possíveis da vida real, da vida dele, né? Depois a gente tem projetos individuais e projetos em grupos. Os projetos, ambos são
importantes, relevantes, né? E cada um vai trazer alguns benefícios, né? Eu estou falando as duas tabelas assim, mas, na verdade, eu não vejo a avaliação tradicional e a avaliação alternativa como elementos dicotômicos. Para mim, é um contínuo, né? Nisso que eu vou chegar daqui a pouco. Mas é só para comentar, por exemplo, não é que o projeto individual é pior do que o projeto em grupo, o projeto do grupo, e o grupo é o melhor de todos. Existem gradações, né? Às vezes eu posso, por exemplo, ter um planejamento em que um projeto individual seja relevante e seja importante, e às vezes o projeto em grupo também é importante, dependendo do que eu quero ver. E grupo podem ser 4 alunos, mas eu posso ter 2 alunos, por exemplo, né? Então, eu estou entendendo isso como um contínuo, não como uma dicotomia, tá? Mesma coisa é a ausência de feedback, e feedback constante e sistemático, né? É bastante comum a gente associar a ausência de feedback a, por exemplo, as provas que são ministradas no final do bimestre, no último dia de aula. Porque aí você... Só um minutinho que meu computador aqui está acabando a bateria. Prontinho. Bom, desculpa aí. Lógico, você ministra aquela prova, né? Você aplica aquela prova no último dia de aula e depois não tem como dar retorno para os alunos, né? Isso é associado a essa questão do feedback, da ausência de feedback. E a gente já acredita que o feedback constante, contínuo, sistemático, ele vai ajudando o aluno, né? Ele vai fazendo aquele papel de apoio, de andaime, né? Que a gente normalmente lê quando estuda Vygotsky, né? O Juan Pablo aqui está colocando, né? Que o aluno sinta-se integrante ativo desse processo. É verdade, né, Juan? Que seja inclusivo, não exclusivo. É exatamente isso, né? Time management, exatamente, Camila. É por isso que a gente tem que planejar, né? A gente tem que se esforçar para fazer um bom planejamento, né? E é também importante lembrar que a gente planeja, a gente não aprende, a gente não nasce aprendendo, sabendo planejar. Você tem que ir aprendendo essa habilidade, né? Mas, voltando então à questão do feedback, a Kelly, não dá para dormir tradicional, é acordar alternativo. Ótimo, Kelly, é isso mesmo, é um processo para todos nós, né? É a mesma coisa a questão do ensino remoto, né, gente? A gente dormiu no ensino normal e acordou no ensino remoto. Então, calma, né? Para nós não é fácil, a gente precisa de um tempo para se adaptar, né? Bom, voltando então à questão do feedback, né, gente? A gente acredita que o feedback é super importante porque ele tem esse papel de andaime, como eu já falei. Então, a gente tem que procurar inserir o feedback de várias maneiras, no máximo possível, para que ele possa exercer esse papel, né, para trabalhar dentro da perspectiva da avaliação para a aprendizagem, né? Tarefas descontextualizadas e contextualizadas é a mesma coisa, eu acho que é um contínuo, né? Quanto mais contextualizada, mais elementos ela trouxer para o aluno realmente sentir o significado daquilo, mais a gente vai estar contribuindo, né? Textos que façam sentido para ele, que não sejam fora da realidade do aluno, né? Que não tenha nada a ver com o aluno. Não só textos, mas tarefas também, né? Pedir para um aluno fazer algo que não tem nada a ver com a vida dele é estranho. E, por último, a interpretação, né, do desempenho, que pode ser referenciada em norma, normalmente isso está associado à avaliação tradicional, ou referenciada em critério, né? Qual que é a diferença? O que é a avaliação referenciada? Referenciar em norma e referenciar em critério. Quando a gente diz que a avaliação ou a interpretação é referenciada em norma, é quando eu comparo um aluno com o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho os meus critérios, eu tenho lá a minha atividade, né? Então, eu julgo que o aluno X teve o melhor desempenho de todos, e aí todos os outros desempenhos dos demais alunos eu comparo àquele aluno que eu considerei melhor. Ele virou a minha norma, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar o Enem, por exemplo, normalmente a correção da redação do Enem é por norma, né? Por isso que a gente, às vezes, estranha, né? Vem uma nota do Enem 1000 para uma redação que a gente olha e fala assim, não, mas essa redação não está boa. Por quê? Porque ela foi considerada a melhor do grupo, né? Então, ela virou a norma. Agora, quando a gente tem a interpretação do desempenho referenciada em critério, aí a gente não compara alunos. O critério está ali, você olha para o aluno com a lente do critério.
Então, não importa se um foi melhor que o outro, o critério que vai balizar, né? Então, isso é um olhar mais individualizado e mais justo também, né? Porque você não está comparando, você tem os seus critérios, que obviamente estão ligados ao seu objetivo, aos objetivos que você tem, né, de aprendizagem, ao seu currículo, e pronto, né? Então, aí fica mais concreto o acompanhamento do progresso do aluno, né? Muito bem, então, queria que ficasse muito claro que eu estou olhando essa tabela, mas eu estou vendo um contínuo, não estou vendo um ou, tá? É isso que é importante a gente ver. Vamos para frente, então? Aí, então, eu fiz um desenhinho, né, fiz um esquemazinho, usando essas setas, para mostrar que eu posso lançar mão tanto da avaliação tradicional quanto da avaliação alternativa, e eu pus a avaliação tradicional num retângulo para dar uma ideia de algo assim menos, sei lá, algo mais rígido, menos mutável, né? E a avaliação alternativa com uma imagem assim cheia de pontas para mostrar que ela é bastante mutável e bastante diversificada, né? Mas ambas, de várias maneiras, por isso as minhas várias setinhas aí, contribuem para que eu desenvolva um processo avaliativo na minha sala de aula, bem informado e documentado, né? É importante documentar. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas, né? Pode ser para mim mesma, eu tenho que saber, né, como os meus alunos andaram, progrediram, mas vai ser para o meu coordenador, vai ser para o meu diretor, vai ser para os pais, né? Vai ser para a Secretaria da Educação, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de planejar esse processo para que ele seja bem informado e bem documentado. Isso facilita muito a nossa vida depois, né, para a gente poder explicar as nossas decisões. Muito bem, vamos para frente, então. Aí a gente tem, eu indo já para a terceira parte da minha fala, falar um pouquinho da questão prática da avaliação alternativa, né? E aí eu elenquei 3 elementos: o fluxo de trabalho, os métodos de avaliação alternativa e as formas de registro. Tá? São 3 pontos que eu vou abordar, porque a teoria é muito linda, muito bonita, mas sempre vem aquela pergunta: como é que eu faço isso? Né? Por isso que eu coloquei esse ponto de interrogação, essa imagem com esse ponto de interrogação. Muito bem, muito bonita, mas e na prática, como é que fica? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Aí, esse fluxo de trabalho, na verdade, ele serve, eu coloquei da avaliação alternativa, mas, na verdade, ele serve para toda a avaliação que você fizer na sala de aula, porque ele se encaixa no que a gente entende como avaliação para a aprendizagem, né? Então, eu tenho lá o meu plano de ensino, que vai gerar um conjunto de instruções, a partir dos quais eu vou, né, operacionalizar esses objetivos do plano de ensino por meio de tarefas, né? E quando eu analisar a tarefa e o desempenho dos meus alunos nessa tarefa, eu vou ter objetivo atingido ou objetivo não atingido, né? Se eu tiver atingido o meu objetivo, o Rafael aqui está falando que algumas famílias não enxergam o feedback como julgamento. Exatamente. Eu acho que por isso que é importante documentar e explicar para o pai: olha, foi feito isso, os critérios foram esses, fizemos essa análise, ajudamos assim, assado. O feedback é muito importante. E feedback é, sim, uma das pernas centrais da avaliação, né, Rafael? Você sabe disso. Então, isso é muito importante, conversar com os pais e ensiná-los a ler o feedback, né? Ensiná-los a entender isso. Né? Muito bem, então, voltando aqui, a gente tem a tarefa. Se eu analiso que o objetivo foi atingido, maravilha, prossigo, vou para o próximo elemento do plano de ensino e vamos tocar o barco. Mas se eu analiso que o objetivo não foi atingido, eu vou ter que revisar e eu vou ter que rever esse elemento e trazer de novo esse elemento do plano de ensino para a sala de aula, né? Eu imagino assim, que se eu tiver uma turma grande e avaliar que, vamos supor, uma boa parte da sala não atingiu o objetivo, eu obrigatoriamente tenho que revisar, né? Se algum ou outro não tiver atingido esse objetivo, aí há outras alternativas, como, por exemplo, eu fazer uma monitoria, uma instrução mais dirigida para aquele ou para aqueles alunos, né, que for um grupinho bem pequeno. Mas, grosso modo, esse é o fluxo de trabalho que a gente faz o tempo todo, né?
para a avaliação com essa perspectiva, né, que ela contribua para a aprendizagem do aluno, a avaliação para a aprendizagem. Então, vamos para frente, vamos para o próximo slide. Aí, eu elenquei aqui alguns métodos para avaliar que a literatura traz. É lógico que essa lista não está completa. A utilidade dos métodos vai variar muito dependendo da idade, né, da criança com a qual eu estiver mexendo, né, que eu estiver ensinando, né. E também não dá para eu entrar muito em cada um, porque cada um merece um comentário mais aprofundado. Então, eu vou só falar rapidamente, né, vocês já estão aí lendo, mas, por exemplo, alguns que são talvez menos conhecidos. A conferência, né, a conferência, segundo a literatura, ela tem 3 tipos: a conferência de feedback, de reflexão e avaliação, que não é uma coisa muito fácil de fazer se eu tiver uma turma muito grande, porque significa um papo com o aluno cara a cara, 1 a 1, né? Então, pode ser para eu dar o feedback, né, e também ouvir feedback do aluno, pode ser para eu fazer uma sessão de reflexão com o aluno sobre o progresso dele, o desempenho dele, e pode ser para a gente fazer uma autoavaliação, né, para ele fazer uma avaliação comigo, ele ou ela, né, aluno. Tá? De novo, isso nem sempre é viável se você tem uma turma grande, né? Debate, que dependendo da idade dá para fazer, apresentações, né? Diário, blog ou vlog, dramatização, mostras, jogos, observação, que também é uma área muito interessante, principalmente para crianças pequenas, também merece um papo separado. Avaliação em pares, tem que ser feito com cuidado. Portfólio, é lindo, maravilhoso, mas dá trabalho, tem que ser feito com muito planejamento, né? Mas é uma excelente forma de trabalhar com crianças. Autoavaliação, que tem várias formas também. Contação de história, né? A reflexão em voz alta e projetos. Então, cada um é um método de avaliar e cada um exige que eu determine critérios adequados, modus operandi, etc, etc, né? A Ana Carolina está falando, muitas vezes me deparo com a avaliação tradicional como a única fonte de avaliação, para os pais é mais uma nota com peso numérico do que a aprendizagem em si. Pois você tem toda a razão, Ana Carolina. É aí que está o nosso desafio, eu acho, né? Porque a gente não consegue ir contra esse sistema. A gente vai ter que apresentar uma nota, sim. E, em sendo assim, eu acho que se a gente desenvolve como é que se fala? Um processo avaliativo bem elaborado, com avaliação formativa, e pode até ter uma somativa também, mas que tem um peso menor, eu acho que a gente pode dar uma nota para o pai, mas aí a nota ela vai ser composta por vários elementos, por vários instrumentos, o que, inclusive, vai ao encontro do que a literatura prega, né? Que a gente tenha vários elementos para julgar um aluno. Então, tudo bem passar uma nota para o pai, mas que essa nota seja o resultado de vários olhares, né? Que você dê uma nota para ele e fala assim, olha, a nota do seu aluno é X, porque ele fez isso, 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 isso. Eu acho que isso é legal. Realmente não dá para a gente mudar a cabeça dos pais, mas dá para a gente mostrar para eles que não é só nota, né? Eu acho que é isso, né? Obrigada aí, Márcia. Vamos lá. Bom, então, esses são alguns métodos, né, que a gente viu. Vamos para o próximo slide, então, que eu vou aqui no próximo slide me concentrar em 2 ferramentas para registrar. Um é o checklist, que todo mundo conhece, embora a gente, às vezes, se engane achando que checklist é facinho de fazer, nem sempre, né? E vou falar um pouquinho também do que a gente chama de rubrica ou escala de análise, né? Eu vou começar... eu destaquei essas 2, mas é lógico que tem outras, mas essas eu acho que são talvez as mais usadas. Vamos para frente, então, que eu vou mostrar um exemplo de checklist muito bonitinho. Não sei se vocês conseguem ler, mas aí é um checklist para escrita, né, uma escrita narrativa, que tem lá o objetivo de ensinar o aluno a verificar se ele escreveu o texto bonitinho. Então, você tem lá o início, o meio, o fim e a parte de editoração do texto, né, que eu achei bem legal. E o checklist está em primeira pessoa, né, o aluno eu incluí tal coisa, eu usei tal coisa. Então, esse checklist é bem interessante, primeiro porque o layout é muito bonitinho para criança, né, acho que isso ajuda a gente a pensar em diferentes formas de fazer esse checklist. A criança mesmo pode checar seu próprio trabalho,
e se a criança souber ler, é claro, né? E você também usa isso como um checklist. Na verdade, tem vários usos. Eu posso usar como um guia para a produção, como uma autoverificação para o aluno, obviamente, e como uma verificação para mim, enquanto professora, né? Aliás, a fonte desse checklist aí é a Pinterest, e se vocês procurarem lá checklist, vocês vão ver que tem muitos exemplos, né? Então, dá para a gente adaptar. Eu achei bem interessante essa checklist. Vamos para frente, então, que agora eu já vou passar para a rubrica ou escala de avaliação. Essa rubrica, ela é bem interessante, porque ela apresenta um julgamento que é para o professor, na verdade, né? Porque se você olhar, é uma rubrica para avaliar o desenho, como que a criança está desenhando e pintando, né? Então, ela coloca ali se a criança pintou o desenho completamente, não sei se vocês conseguem ler, porque a imagem não está muito boa, mas se ela coloriu dentro das margens, se ela acrescentou mais desenhos, né, no fundo, ali no background, e se ela fez com detalhes, né? Achei muito interessante, porque pode ser usado pelo professor, porque está usando imagens, né, bem bem claro o objetivo de aprendizagem aqui que o professor está, né, utilizando, mas pode ser também utilizado pelo próprio aluno, né, ajudando o professor a fazer esse julgamento, a avaliar. Essa rubrica, em particular, eu a encontrei nesse site, que é um site para professores de autistas, né, que trabalham com autistas, e achei muito interessante. Aliás, se você trabalha com alunos autistas e não conhece esse site, dá uma visitada lá, porque ele é bem interessante, tá? Então, os critérios estão claros, são poucos os critérios, mas eles são suficientes para avaliar os objetivos, né, dentro daquele plano de ensino, né? Achei bem interessante esse daí. Vamos ver uma outra rubrica aqui, vamos lá. Essa também é para escrita, para narrativa pessoal. Ela traz também os critérios, ela já serve para julgamento, também serve para autoavaliação e também serve como checklist, né? Tanto do aluno quanto do professor. Os critérios são claros, né? Organização, conteúdo, né? Aí a parte do craftsmanship também está interessante, né? Se é a questão da leitura, se a letra da criança está bem legível, né? E a mecânica, né? Seria a questão da correção e tal. Achei bem interessante, está em primeira pessoa, né? Como se fosse o aluno que está falando. Então, de novo, essa rubrica ela pode ser usada tanto para o aluno quanto para o professor. Acho que é bem inspiradora, né? Para a gente criar as nossas próprias rubricas, né? Vamos, então, para a próxima rubrica. Essa é a penúltima rubrica que eu apresento. Mesma coisa, também é para escrita. Aliás, a gente encontra bastante coisa para escrita, né? Pouca coisa para oral, mas acho que tem que procurar aí que a gente acha. Essa daí traz também a questão, né, da grafia, né? Que é o handwriting aí, se a criança, né, também está em primeira pessoa, tem as notas de 1 a 4, né? Se a criança está escrevendo as letrinhas bonitinhas, tem a questão da capitalização, se ela está usando letras maiúsculas ou não, se ela está usando a pontuação ou não, né, direitinho, se ela não cometeu nenhum erro de ortografia, e se a história está completa, né? E acho interessante que aí eles estão trabalhando com a história completa como se cada parte da história fosse uma parte do hambúrguer. Então, a criança vai percebendo que se ela não colocar as 4 partes do hambúrguer, o hambúrguer não vai ficar completo, não fica legal. Então, achei bem interessante o jeito de mostrar. Acho que foi bem criativo. Acho que dá para a gente analisar a forma, né, geral como essas rubricas são elaboradas, né? Eu tenho os critérios, tenho as notas, e eu posso colocar na primeira pessoa, como se fosse o aluno, que ele pode me ajudar, ou não, né? Então, acho que é interessante, né? A Emanuele está colocando aqui, aprendizagem sobre como avaliar é tão contínua, nossa, nem me fale. Cada novo contexto me faz retomar e rever os conceitos e métodos que eu tenho utilizado. Está bem a motivação para aprendizagem, é verdade, Emanuele, você tem toda a razão, e a gente está aprendendo todo dia. A avaliação é uma área extremamente ampla,
Os conceitos básicos, eles são válidos para toda a faixa etária, mas quando você olha para faixas etárias e para os contextos, você tem que realmente afunilar o conhecimento. Então, é muito amplo, sim. Eu até brinquei com a Juliana, né, que eu não sei se vocês se lembram, o falecido ministro Teori Zavascki usava uma expressão, né, quando ele se referia, por exemplo, a alguns processos da Lava Jato, que era, você puxa uma pena e sai uma galinha. Eu adorei essa expressão, porque ela descreve a avaliação. Você pensa em falar uma coisinha, mas aí quando você vê, você tem que falar de um monte, traz um monte de coisa, né? Eu acho que é bem isso. Muito bem, vamos para a última, então, rubrica que eu queria apresentar. Na verdade, essa rubrica, ela é bem interessante, e, na verdade, é uma calculadora. Se você entrar no site, tem lá as ideias, a organização, as ideias, né, imagino que sejam do texto, mas pode ser da apresentação, acho que a apresentação, né, porque tem voz ali, né, organização, voz, escolha de palavras, escolha lexical, depois a gente tem ali a fluência, né, na oração, na sentença e as convenções. Então, eu achei bem interessante, só que nesse tipo de rubrica, a gente, lógico que é só para o professor, né? O aluno não teria acesso, provavelmente, e os critérios não estão explícitos, né? Eu não sei o que a pessoa quer dizer por ideias, né? A gente não tem descritores, como a gente tinha nas outras rubricas, né? Aqueles descritores claros ali, explícitos, né? Então, para eu aprimorar isso daqui, eu teria que saber exatamente o que cada critério tem dentro dele em termos de descrição. O que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, enfim, né? Dessa forma, fica muito vago. Eu teria que especificar. Bom, mas é uma calculadora. E a gente tem que lembrar que quanto maior a divisão, né, 1, 2, 3, 4, 5, mais difícil você fica para refinar os descritores. Então, se eu tenho, como a gente tinha nas outras rubricas, 3 ou 4, fica um pouco mais fácil. Se você aumenta muito, se você põe 10, eu vou dar nota de 0 a 10. Você tem que estabelecer exatamente o que você quer dizer por cada número significa. O que é um 1 e o que é um 2? O que é um 5 e o que é um 6? Qual é a diferença entre eles? E aí fica mais complicado você avaliar. Então, tem que pensar nisso também, né? De 1 a 5, você já tem trabalho. 1 a 3 está mais fácil. Então, tem que ter isso muito claro, tá bom? Muito bem, agora eu vou para o minhas referências. A Kelly está falando, são modelos que tiram o peso da avaliação e medo de receber o boletim. Exatamente, 0 a 10 é muito complicado, né? De novo, né, Kelly, aquela coisa, você tem que traduzir todo esse trabalho de avaliação para os pais, né, para o aluno, né? Porque essa parte técnica toda é você que está fazendo, né? Que bom que você gostou, Ana Carolina, fico feliz. Então, aqui estão as referências que eu utilizei, e eu vou, então, para o meu último slide agora, que é uma tirinha deliciosa da Mafalda, em que ela, né, vocês já devem conhecer essa tirinha, que é linda, a professora ensinando lá, minha mãe me ama, minha mãe me mima, ela levanta, vai lá, parabéns, professora, mas agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Eu acho que essa tirinha é maravilhosa por causa disso. É criança, mas você tem que ensinar coisas realmente importantes, porque a criança está ligada, né? Gente, muito obrigada pela atenção, espero que essas ideias tenham ajudado vocês. Vamos acompanhar agora, acho que a Bruna, né, que vai apresentar o jogo que ele elaborou, e eu fico à disposição. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Juliana?